Então, vamos lá, gente. Bom dia, né? Bom dia com alegria. Não é aquele ano, né? Mas é com o professor Rodrigo. Precisamos de muita alegria, muita disposição. Essa aula de número 13, né? Da disciplina de PCP. Tá? Na reta final aqui, deixa eu só ver. O José Naldo Bahia está pedindo para entrar. Nessa reta final, nós estamos aqui. Alguns desafios, gente. Eu gosto muito de imagens e, como eu disse que eu gosto de imagens, eu queria mostrar uma imagem para vocês. Eu acredito que nós estamos nesse cenário agora. Uma corrida, tá? Uma corrida, e não uma corrida de 100 metros, mas uma corrida, de repente, de 5 mil metros com obstáculos, tá? 5 mil metros com obstáculos. Então, você já correu vários minutos, né? Dezenas de minutos, correndo, superando obstáculos, pulando, né? Algumas vezes até mesmo tropeçando em algum obstáculo, meio que tropicando, pode ter até caído, levantou e continuou, e deu o seu melhor, e a energia para pular o obstáculo, energia para estar correndo. E agora, o que acontece? Você já está cansado, você já dispensou suas energias, você já gastou muito, você está se sentindo sem forças para continuar. Só que o que acontece? Você olha lá na frente, e o que está lá na frente? A linha de chegada, a reta final. E agora? O que fazer? Gente, eu sei que a ideia não é uma ideia de competição, né, que nós temos na faculdade. Não é essa a ideia, mas eu gosto muito desse exemplo de uma atividade, né, e que essas pessoas se prepararam para isso, eles desejaram estar nessa corrida, e na reta final, o que acontece? Eles tiram energia porque eles veem o final, eles veem que lá tem uma premiação, né? E quem chegar lá com uma boa qualificação vai ter uma premiação. E essa é a ideia do que eu acredito que vocês estão passando. E esse é o momento do quê? Da cereja do bolo, gente! A cereja do bolo. Eu acredito que algumas pessoas estão cansadas e às vezes estão abrindo mão da cereja do bolo, que é aquele momento auge, é o momento onde a disciplina está culminando, a disciplina está fazendo desfecho, onde você consegue começar a entender melhor todos os conceitos, aplicar melhor os conceitos, um momento de fechamento, de ligar as pontas. Esse é o momento. Esse é o momento no qual você já correu, você já superou vários obstáculos, você está sem energia, mas você precisa de um sprint final. Você precisa desse sprint final, onde você tira as energias, às vezes você não sabe de onde, mas para quê? Para atingir um objetivo que vai ser benéfico para quem? Para você. É um investimento em você. Professor. Oi. A Fran precisa entrar. A Fran precisa entrar, ainda bem. Fran, desculpa. Estava aqui na empolgação do sprint final e faltou você entrar para o sprint final. Desculpa que isso aqui de banco de dados aqui não é para vocês, né? Eu aproveitei a imagem, mas não é para vocês, essa parte aqui. Por mais que vocês já tiveram um contato com isso no passado, né? Eu fiz algumas aulas para vocês disso. Gente, sprint final, nós temos, já estamos enxergando a linha final, que é o quê? Entrega final, dia 12/12, tá? Então tem aí um momento, né, de entrega final. Essa entrega final, ela não tem chance de ser adiada, então a gente precisa já enxergar essa entrega final, e é muito importante entender, desculpa, né, que foi um caminho de superação, foi. Gente, eu bato palmas para vocês. Vocês se superaram dia após dia. Vocês superaram os obstáculos de tecnologia. Vocês superaram os obstáculos de distância. Vocês estão se superando dia após dia na questão da comunicação entre vocês, no desenvolvimento de projeto. Mas é muito importante colocar, não somente como professor, mas também como coordenador de curso, não o curso de vocês, mas coordenador de outro curso, que existe uma superação dos professores também. Os professores, eles precisaram se reinventar, os professores precisaram entender as limitações, entender o novo cenário e o quê? Reformular todo um conteúdo e a forma de se passar esse conteúdo para ser mais efetiva. E tudo isso rápido, tudo isso em toque de caixa, né? Então, a superação dos alunos, concordo plenamente, mas a superação também é dos professores, né? Então, eu acho que é importante ter essa visão, é importante enxergar isso
E principalmente, importante, gente, algo fundamental, eu acho que o professor Pareto, coordenador Pareto, desculpem, já falou com vocês, e vocês precisam participar da CPA, tá? O momento da CPA, vocês precisam interagir como alunos, vocês precisam comentar, né, o que foi positivo, o que não foi tão positivo. Muito importante enxergar isso. Às vezes as pessoas no cenário de pandemia, elas só conseguem enxergar o quê? Negativo, negativo. Mas eu acredito que tem muita coisa positiva para ser ressaltada também. Eu acredito que uma avaliação coerente é uma avaliação que você põe os pontos positivos e também tem pontos que precisam ser melhorados, né? Tem professores que deram show e tem professores que não deram tanto show, mas que a participação, a ajuda de vocês, os comentários, ele pode o quê? Entender aonde que ele não foi tão positivo e fazer o quê? Nós possamos conseguir reverter isso, né? E é um processo de quê? Melhoria contínua, né? Com relação aos outros demais, a questão de infraestrutura, sistema, a hora de falar é agora. A hora de você comentar, falar o que foi bom, o que não foi bom, o que vocês acham que precisa melhorar. Essa é uma ferramenta que a faculdade tem. E eu posso afirmar, ontem, no final da tarde, eu olhei, e eu sei que a participação, por exemplo, do curso de logística está baixa. Como a participação do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que é o curso que eu coordeno, também está baixa. Mas a gente precisa que os alunos entendam que é importante. Muita gente reclamou para lá, reclamou para cá, e essa ferramenta não é o que com relação à reclamação, nesse sentido. É no sentido do quê? CPA, Comissão Própria de Avaliação. É o momento de você avaliar. Sim, avaliar. Não, a reclamação ela tem um lado pejorativo. Aqui a avaliação é o quê? Você falar, cara, não atendeu as expectativas, não atendeu a necessidade. Por quê? Não é só falar, é ruim. Isso é reclamar. É ruim. Não, é falar assim, ó, não atendeu as expectativas, eu precisava disso, não consegui, precisava disso, não consegui, tal disciplina, o professor foi bem nisso, naquilo outro, ele já não foi bem. Por exemplo, vou dar um exemplo, nas lives ele não era tão bem, nos vídeos gravados ele foi muito bom, o projeto ficou bacana, não, o projeto poderia melhorar na parte de organização, ele não conseguiu passar pra gente o que precisava ser entregue, bem detalhado. Então, vocês precisam aproveitar esse momento para colocar o que precisa melhorar. Ah, professor, nós estamos saindo. É o nosso último momento aqui. Entendo, mas vocês também têm que pensar que vocês vão ter uma tatuagem aqui, ó. Sabe? Ou aqui ou aqui. Ou de repente aqui, né? FAEX, Logística FAEX. Tá? Isso não vai sair de vocês. Vocês vão carregar isso pro resto da vida, né? Logística na FAEX. E vocês têm a responsabilidade também e a oportunidade, o privilégio de quê? De colaborar para que o curso de logística continue a melhorar, continue a crescer, continue a evoluir e que esse grande grupo da logística da FAEX consiga crescer e se tornar um grupo que se ajude, que se auxilie, que uns comuniquem as oportunidades uns para os outros, oportunidade de emprego, oportunidade de treinamento e assim por diante. Mas, enfim, reta final, cansaço faz parte, né? A gente estava falando, a Tati comentou, faz parte, felizmente ou infelizmente, mas ainda é momento de enxergarmos que tem um prêmio logo ali na frente que precisa, sim, de mais um sprint final para termos sucesso. Tá? Pensando nisso, no nosso sprint, a agenda do dia. Qual que é a nossa agenda do dia? Deixa eu ver se tem alguém para entrar. Não, não temos ninguém para entrar. A agenda do dia, reflexões iniciais, né? Vamos relembrar um pouco os conceitos da aula anterior, como nós fizemos praticamente o semestre inteiro, vamos olhar um pouquinho para trás, para depois andarmos um pouquinho para frente, né? Onde vamos andar para frente nos novos conceitos. Na aula de hoje, o exercício de fixação vai ser mais ou menos, a gente vai corrigir os exercícios de fixação da aula passada, né? E vamos ter aplicação no projeto, tá bom? Então, vamos lá. Gente, alguém quer comentar alguma coisa sobre o sprint final? Eu sei que a Tati já falou, eu sei que vocês estão cansados. Por isso que eu pus essa ilustração, porque essa ilustração representa exatamente o que eu acho que vocês estão passando. Um momento de cansaço, um momento onde você acha que não vai ter mais força para conseguir, que você está achando que você vai até cair. Não sei quantos de vocês já competiram em maratonas dessa, né? Eu já competi, e eu achei que eu não ia conseguir nem chegar em pé. E no final, o povo gritando, vai, 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 você tira energia lá do fundo e tenta chegar lá. A Fran falou que tá até sem voz. Ai, Fran, isso aí, gente, é assim mesmo. É mais ou menos esse o sentimento. Mas
vamos lá. Vamos para a reflexão inicial, então. Tá? Reflexão inicial. Qual a quantidade, volume ideal que eu devo comprar para repor meu estoque? Quanto? Né? Quanto comprar? E aí a nossa figurinha que representa a nossa imagem desse segundo momento, a partir de hoje a gente vai tentar passar para um terceiro momento, né? Mas qual é o momento ideal para repor o meu estoque? Lembra da aula passada? Duas perguntinhas mágicas. Quanto comprar? Quando comprar? Se eu acertar o quanto, mas errar o momento, não vai ser adequado. Se eu acertar o momento, mas errar o quanto, também não vai ser adequado. Então, controle de estoque, programação e controle de estoque, eles têm que estar atentos ao quê? Momento certo, quantidade certa, combinação perfeita, junto com o quê? Com controle de tudo isso e a monitoramento de tudo isso. Então, reflexões da aula anterior. E aí, voltando a pensar em lote econômica, o lote econômico de compra, o leque, né? Famoso leque, aí a sopa de letrinhas. O questionamento principal, como acabamos de dizer, é o quanto e o quando. Sem perder de vista o quê? Nunca, gente, não podemos nunca perder de vista. Quando você olha para uma situação, a única exceção é Deus, né? Na minha opinião, isso é opinião própria, mas a minha única exceção é Deus. Fora Deus, você sempre vai ter vantagens e desvantagens. Deus só tem vantagem. Mas todo o resto tem o quê? Vantagens e desvantagens. Então, olhando para o estoque, existem vantagens de se ter estoque e existem desvantagens de se ter estoque. E você não pode perder isso de vista. Quando você começa a olhar para algo e enxergar só vantagens, cuidado. Cuidado. Você precisa refletir melhor, você precisa estudar mais sobre aquilo. The other hand, ou por outro lado, se você começa a olhar para uma certa atividade, um certo conceito, só consegue ver desvantagens, cuidado. Se esse conceito existe, se essa ferramenta existe, tem pontos positivos. Você precisa estudar mais. Você precisa se contextualizar mais. Tá bom? E o segredo, de repente, o tchan, né? É o quê? Você precisa conhecer vantagens e desvantagens, saber lidar com isso e achar o ponto adequado para o seu contexto, que é diferente do contexto do outro colega, que é diferente do contexto do outro colega de outra empresa. Tá? Continuando nesse ponto, né? Na aula passada nós falamos sobre essa imagem, que imagem top, né? Com relação a essa questão do quanto e quando, né? Nós temos algumas, deixa eu só passar aqui, né? Nós temos alguns pontos importantes, calma aí, né? A demanda, tá? Na aula passada nós falamos sobre isso, é importante. Aqui nós estamos considerando uma demanda constante, tá? Você está vendo que tá descendo o estoque de forma linear. O que é forma linear, professor? Tudo que é uma reta é linear, tá? O que é não linear? Quando o comportamento ele não é constante. O que seria um comportamento constante? Professor, você está falando em termos de engenharia aí. Desce aqui, fala para mim, fala para eu entender. Por exemplo, comportamento constante é você ter, por exemplo, a saída de um item por dia. Se você traçar uma curva, sempre você tem a saída do estoque, a baixa de estoque de um item por dia, você vai ver que vai dar uma reta. Cada dia vai descer um degrau, desce um degrau, desce um degrau, desce um degrau. Então, isso é constante, isso é linear. O que é um comportamento não linear? Comportamento não linear é 5 primeiros dias saiu um item. Nos outros 5 dias saiu 5 itens. Nos outros 5 dias do mês saiu 2 itens. Nos outros 5 dias do mês, eu já estou em 15, 20, saiu 10 itens. E aí, em vez de você ter um comportamento linear, que é uma reta, diminuindo o estoque linearmente, você tem o quê? Você tem um negócio meio quebrado. Sabe como que é? Variando assim, ó. E aí você tem um comportamento não linear, que é não constante durante o tempo, tá? Essa ideia aqui é o estoque descendo de forma constante e previsível, né? Você sabe mais ou menos quanto que vai ter de saída por dia, isso é mais ou menos previsível. Isso é importante quando a gente faz e trabalha com leque. Aqui nós temos também algum momento muito especial, como o momento da reposição, que na verdade aqui, ó, você está considerando um caso ideal, e aqui você está considerando um caso real. O momento da reposição, ele precisa levar em conta esse conceito aqui, lead time, né? E vamos lá para a participação. O que é mesmo o conceito do lead time? Ou a tradução disso, né?
tempo de entrega? Isso, Rodrigo, obrigado. O momento da reposição, ele precisa sempre considerar o tempo de entrega. Eu estou só lendo aqui agora, Franciele, né? Falando nesse tema, estamos com estoque com 112%. Pensando em uma dificuldade, não temos espaço para armazenar. Imagina, Fran, tem lugares que eu vou nessa época do ano que é difícil até de se locomover, né? Fica difícil até das pessoas se locomoverem dentro da própria fábrica, né? Os estoques começam a tomar, por exemplo, corredores, né? E começam a crescer muito, imagino, né? Então, voltando aqui ao nosso conceito, nós temos aqui um conceito de demanda constante, o momento da reposição, né, que deve ser levado em consideração o tempo de entrega. Então, aqui, se eu preciso da minha reposição nesse instante, eu preciso o quê? Calcular com o tempo de entrega para fazer o pedido com o tempo para quê? Eu faço o pedido considerando que vai ter que esse pedido ser processado, esse pedido vai ser carregado, esse pedido vai ter que ser transportado e entregue. Todo esse tempo que a gente considera que o lead time, tá? Precisa ser considerado no momento para eu fazer o pedido no momento certo, tá? O momento do pedido, isso é muito importante. E caso aconteçam algumas oscilações, alguns problemas do meu estoque, né? Que aqui nós estamos falando de estoque, aqui nós estamos em estoque médio. O que eu preciso ter? Eu preciso ter o meu querido, precioso e importante estoque de segurança, né? Que ele está aqui embaixo. Esse cara aqui, ó. Então, se eu tenho algum deslize aqui com relação, por exemplo, ao lead time, ou se a minha demanda muda o seu comportamento aqui no finalzinho e começa a sair mais itens do estoque no final, o que acontece? Eu tenho uma tendência a entrar no negativo, mas para isso que eu tenho um estoque de segurança. Para ter a segurança e para conseguir continuar atendendo o meu cliente. Professor, então, pensando dessa forma, quanto maior o estoque de segurança, melhor. Será? Não deixem de pensar nisso aqui, ó. Desvantagens. O estoque de segurança existe? Existe, mesmo tendo desvantagem? Existe. Por quê? O estoque de segurança também tem vantagens. Mas não é vantagem você ter um estoque de segurança muito grande. Não é vantagem. E não é o foco da aula de hoje, mas nós já falamos muito sobre isso. Principalmente nas últimas aulas, falamos muito sobre os custos relativos aos estoques, né? Você tem um estoque muito grande. Então, o estoque de segurança ele tem um valor ideal, né? E esse valor ideal tem todo um cenário dentro do PCP ou PCE, né? O Planejamento de Controle de Produção, Planejamento de Controle de Estoque, para você avaliar, pensar e considerar todos os conceitos envolvidos e ver o quê? Vantagens e desvantagens, e você, junto com a sua equipe, dentro do seu contexto, da sua empresa, definir qual que é o estoque de segurança adequado. Estoque de segurança adequado para a Privalia não quer dizer que é o mesmo estoque de segurança adequado para a Johnson, em termos de quantidade, entendeu? Porque os produtos mudam, vamos dizer assim. Ou que a Centauro. Cada contexto é um contexto. Cada empresa precisa ser avaliada. Cada empresa tem as suas peculiaridades e isso precisa ser entendido pela equipe. E o quê? Trabalhado em cima dos conceitos, vantagens e desvantagens, conceitos sobre o conteúdo de programação, planejamento e controle de estoque, e aí sim, tá definido o estoque de segurança. Por exemplo, o lead time vai mudar, porque o lead time depende da sua equipe, depende da equipe de terceiros, depende do seu fornecedor, tudo isso muda, gente, tá? Tudo isso muda. Então, alguns pontos importantes aí que nós estávamos vendo, né? E aí eu já acabei circulando aí, faltou, né? O tamanho do lote de compra, que tem a ver com leque, né? Você vai definir também o tamanho de compra e talvez a última fala é mais importante que é o título. O tamanho, a quantidade de itens que você vai comprar. Você sabe o momento certo, que tem a ver aqui, ó, levando em consideração lead time, levando em consideração a sua demanda, levando em consideração como que a sua demanda se comporta. Também tem o tamanho do lote de compra, o momento, e aí é o foco, de repente, dessa revisão. Quantidade, mas também o tempo, né, o momento, mas a quantidade ideal, principalmente do lado financeiro, levando em considerações custos, tá bom? Estoque de segurança nós já falamos também. Tá bom. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Os dois extremos de perfil de estoque, né? Um perfil de estoque onde você faz uma compra de itens muito grande, esse perfil A, né? Você vai lá e compra 400 itens
e depois você demora para comprar de novo. Depois compra mais 400, demora para comprar de novo. E o outro extremo, você compra de 100 em 100, mas aí toda hora você está tendo que comprar, né? Nesse caso aqui, enquanto esse cara comprou uma vez, você comprou 4 vezes, né? Então, esses são os extremos do perfil de estoque. Para quê? Para a gente pensar, qual que é melhor? 400 numa paulada só e ficar um tempo sem comprar? Ou é melhor comprar o mínimo necessário e ficar comprando toda hora? Baseado nesse contexto, nós chegamos às palavrinhas-chave, né? Quantidade, estoque médio, frequência e custo, né? Qual o custo disso? Quais são os benefícios? Essa questão de frequência, né, dos pedidos, do que isso interfere, o meu estoque médio, né? Eu vou ter um estoque médio dentro da empresa, qual o impacto disso de espaço, de custo com relação a manter esse estoque mínimo e quantidade de compra, tá? Em cima de todo esse contexto, nós abordamos o leque, né, os cálculos envolvendo o leque. Então, o custo total, então isso já relembrando um pouco da aula passada, mas já repassando num formato um pouquinho diferente, o custo total, né, que previsto num pedido ou numa compra de lote, é a soma do custo de manutenção, que é o CH, e o custo do pedido. Então, tá aí a fórmula mágica. Para resolver o exercício da aula passada que eu deixei proposto para vocês, vocês precisavam trabalhar com essa fórmula mágica que estava embutida lá na tabela e nos conceitos da aula passada, tá? E o cálculo do leque, que é o lote econômico de compra, é essa formulinha que nós já falamos, né? Aonde o CH é o custo da manutenção, o CO é o custo do pedido, D de demanda, e o Q é a quantidade aqui, né? O lote que a gente comprou, quantidade de itens, tá bom? E aqui eu calculo o quê? A quantidade ideal, baseado no quê? Nos custos e na demanda, tá? Na aula passada comentamos um pouquinho sobre isso também. E aí, reflexões da aula passada. Reflexões da aula passada. Vamos lá, interação. Quantos de vocês conseguiram parar para pensar e para fazer esse exercíciozinho da aula passada? Os exercícios da aula passada. Quem teve facilidade, quem teve dificuldade? Teve gente que interagiu. O Rodrigo mesmo foi um que interagiu comigo. Eu tive bastante dúvida ainda, professor. Aí que é bom. No meio das dúvidas que vão sair as respostas. Rodrigo, eu fiz aquela foto que eu te mandei só do exercício. Eu não fiz o para cima e o para baixo. Não consegui raciocinar, engraçado, né? Não consegui substituir o para cima e para baixo para avaliar o que era melhor ou não. Eu entendi que, por exemplo, conforme você vai descendo e multiplica pelo valor da quanto o custo para imprimir o pedido, ele vê ali, por exemplo, 2,5. Então tem que ter o dobro lá na frente para completar a quantidade que você usa no ano. Você pedir 2 vezes ou mais ou menos 2 vezes. Então, conforme vai diminuindo, é a quantidade de vezes que você vai imprimir, vai ter o custo para soltar aquele pedido, gerando a quantidade que você necessita anualmente. Aí eu não sei se eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado. É isso aí. Vamos lá, Rodrigo, aqui. Desculpem, as fórmulas vão nos ajudar a chegar às respostas. Então, vamos lá. A primeira parte, Tati também, vamos dar uma olhada aqui. Ó, primeira reflexão na aula passada. Eu tinha perguntado, deixa eu ver se eu pulei. Eu tinha perguntado aqui, né? Eu tinha chegado a essa conclusão. Nós passamos isso na aula passada, no exercício, a gente chegou a um lote econômico de 91 toneladas, 287. Por que não comprar logo 100 toneladas? Era a pergunta, né? Calcular em casa a diferença dos custos e trazer justificativa para a próxima aula. Tá, olha aqui. Para os 91,286, que foi o que a gente passou na aula passada, foi isso? 287, né? Eu usei 286, desculpa. Quanto que deu de custos? O que eu fiz? Gente, só para vocês entenderem. Eu substituí os dados aqui, ó. Substituí o CH, o Q. O que é o Q? Lote econômico calculado, que era 91.
substituir o CO, o D, que é a demanda, e o Q, que era o lote econômico. Então, vamos lá. Olha lá, ó. Aqui já estão os valores, ó. CO está aqui, o D é isso aqui, o CH era isso aqui, tá? Aí eu substituí na formulinha. Olha lá. Aqui eu coloquei, substituí o Q, substituí também, né, o C e a demanda, e substituí também o Q, que foi o lote que nós calculamos como ideal. Aí eu achei o custo, R$ 1.095, por exemplo. Isso para quê? Para comprar essa quantidade aqui de cimento. Quando eu substituo uma quantidade de 100 em vez de 91,286, o que acontece? Olha lá, aonde estava 91, eu coloquei 100. Aonde estava 91, eu coloquei 100. E aí eu refiz as contas, aí passou de 1.095 para 1.100. Aí a grande questão é considerar o leque, o número redondo, de 100, né, de 100 toneladas, trará uma diferença de custo de R$ 4,55, por exemplo, nesse caso. Então, a conclusão aqui nesse ambiente, fazer um pedido todo quebrado desse, vale a pena? Né, o cliente vai entregar, vai conseguir? Ô, professor, eu acredito juro que que eu não. não vi. Eu juro que eu não vi também essa outra possibilidade para chegar em valor. Então, faltou isso aqui para mim. É um pouco de interpretação, por isso que eu estou querendo fazer. O Rodrigo, estou passando bem detalhado para tentar enxergar agora a interpretação do que a gente falou na aula passada. Mas, na opinião de vocês, vale a pena comprar um lote todo quebrado assim, passar isso para o fornecedor, 91,287 toneladas? Por causa de uma diferença de R$ 4,50? Não vale nada a pena, mas só se comprar um lote redondinho. Exatamente isso. Oi. Ô, professor, mas aí surge uma dúvida. Você está pensando em pedir 100 toneladas ou você está pensando no valor da compra? Exatamente essa questão, Rodrigo. Nós estamos pensando no lote econômico. Então, eu estou pensando na quantidade que eu devo comprar, que é a quantidade ideal. Tá? É esse o pensamento. Só que quando eu faço a conta da quantidade, eu chego a um número normalmente quebrado. E a grande questão é, vale a pena comprar esse número quebrado? Você pensa vamos falar assim, como que o meu cliente vai me entregar, meu fornecedor vai me entregar isso aí? E eu sou cliente dele. Então, você gerou uma dificuldade que pode até gerar mais custos. E aí a gente normalmente trabalha com valor próximo a esse. Nesse caso, como nós estamos falando em toneladas, tá? Nós passamos de 91, poderia ter olhado 90 também. Não tem problema. Mas a gente arredondou, por exemplo, a 100, que é o número cabalístico, né? 100. E aí nós avaliamos o quanto eu aumentaria no custo, tá? O Rodrigo perguntou, no valor do pedido? Não. Nós estamos avaliando o custo, tá? O quanto eu vou acrescentar de custo, porque o lote econômico não tem a ver com quanto você está pagando, mas qual que é o melhor... Tem a ver com quanto você está pagando, desculpa, né? Mas ele está calculando a quantidade ideal para isso. E aí isso está relacionado com custos. E aí, aqui nós estamos falando de fazer um pequeno ajuste nessa quantidade. E aí eu estou vendo quanto de custo eu vou agregar a esse ajuste. É um custo a mais. É como se eu estivesse saindo um pouquinho do ponto ideal e eu estou vendo quanto que eu estou saindo desse ponto ideal, quanto que eu vou pagar para sair desse ponto ideal. Que é justamente essa figura... Eixa, cadê a figura? Fugiu a figura. A figura da aula passada que vai estar aqui na frente. Calma aí. Cadê essa figura? Essa figura aqui, ó. Esse é o ponto ideal. E eu estou deslocando ele um pouquinho para frente. E eu estou avaliando o quê? Os custos. Tá? Mas nós vamos chegar a essa conclusão daqui a pouco. Melhor, né? Mais detalhadas ainda. Eu devia ter colocado aqui também essa imagem para a gente falar mais sobre isso, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Nós estamos avaliando realmente o custo.
O custo de você mexer um pouquinho no lote que você, na quantidade que você desejou comprar. Eu cheguei que a quantidade ideal é 91, aí eu avaliei, o ideal para mim seria comprar 100 com o meu fornecedor. Aí eu fiz o quê? Eu fiz a conta de quanto de custo isso daria. Entenda, Rodrigo, que esse custo aqui não é quanto mais de dinheiro eu vou pagar por essa quantidade. Não, é o quanto a mais eu vou gastar de custo, tá? O quanto eu estou saindo do melhor momento, do melhor ponto de compra, tá? O custo vai mudar mesmo, porque a quantidade vezes o valor do item vai mudar, isso é óbvio, mas não é isso que eu estou analisando. Eu estou analisando o quanto eu estou tendo de perda de sair do melhor ponto de compra. Mas, por outro lado, por que eu estou saindo e assumindo essa perda? Porque eu estou tendo algum benefício. E o benefício é você trabalhar com um número aqui redondo, um número que vai facilitar todo o processo de compra, todo o processo de embalagem, todo o processo de transporte, que nesse caso não foi tão trabalhado. Essa é a ideia. Não é simples a ideia, mas vocês conseguiram pegar o fio da meada aí? Não, ficou super claro agora. Positivo. É que semana passada a gente não teve essa parte dessa tabelinha, ou eu tô esquecido, entendeu? Pode ser que eu, que eu esteja errado, mas é essa do TT aí, que é o custo total, eu não me lembro de ter feito ela. Então aí eu fiz a do leque e joguei para a tabela. Agora daí sai o número da tabela, né? Isso, aí eu vou mostrar para vocês agora a tabela. E essas continhas aqui, elas estavam embutidas naquela tabelinha da aula passada, que eu vou mostrar para vocês, mas realmente, por isso que é o desafio, né? É muito importante vocês tentarem fazer, porque isso gera essas dúvidas, porque gera esse empenho, e gera o quê? Você forçar seu cérebro a tentar acompanhar. E aí eu tinha certeza que na aula de hoje o processo ia ser muito mais bruto, né? Muito mais vamos dizer, se render muito mais. Então, é esse que é o intuito mesmo. E, exercício da última aula, foi esse cara aqui, né, que eu pedi para vocês fazerem. Né, um atacadista de materiais de construção obtém seu cimento em um único fornecedor, a demanda de cimento é razoavelmente constante ao longo do ano. No último ano, a empresa demanda 3.000 toneladas, demanda de cimento. Seus custos estimados de colocação de pedido, então, custo de colocação de pedido, cerca de 20 reais cada vez que um pedido é colocado. E os custos de manutenção são 25% do custo de aquisição. Qual que é o custo de aquisição? A empresa adquire cimento por 70, então são 25% desses 70 reais aqui, tá? Porque a empresa adquire cimento de 70 reais por tonelada. Quanto cimento deve a empresa pedir por vez? Estou perguntando o quê? Qual é o lote de compra que eu vou fazer? Qual a minha opção como empresa, como planejador, né, da empresa com relação à compra? Na minha conta deu 80 toneladas,82. Vamos ver então. 82,80, perdão. 80 e pouco, meu Deus, também. 82,80. Excelente, excelente. Vamos lá. Aí, o que eu pedi de acréscimo, né? Vamos montar a tabela, semelhante ao exemplo passado, a partir do leque, calculado com 2 valores para baixo e 2 valores para cima. Eu coloquei justamente para forçar vocês a tentarem ir mais longe, mas vamos lá. Reflexões. Opa, começou pelo caminho errado. Tá? Aí a gente tem aqui, primeira coisa importante, é o lote. O lote vai dar aqui, Q0 é 2 vezes C0 vezes D sobre C0. Então, 2 vezes, tá? O custo, 20 reais o custo por pedido. D, demanda, 3.000. O custo relacionado à manutenção é 0,25 vezes o valor da tonelada, 0,2570. Fazendo essa continha, depois tirando a raiz quadrada, deu aproximadamente o que vocês falaram, né? 82,81, tá? Isso aqui, gente, é o lote econômico. Então, nesse novo contexto dessa empresa de cimento, nós passamos a um outro número mágico. O número agora é 82,81 toneladas para compra. Tá vendo que quando mudou o contexto, mudou o lote econômico? Mas, enfim, esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, qual é o custo? Qual será o custo que isso aqui vai gerar? Esse custo a gente vai
a partir desse custo nós vamos montar a tabelinha, tá? E a tabelinha é a partir daquela fórmula que a gente fez. Então, vamos lá. A gente colocou aqui a fórmula do custo, né? E 0,25, que é esse cara, vezes 70, que é o CH, vezes o Q, ou desculpa, o Q, isso mesmo, é calculado, dividido por 2, mais, tá? O CO, né? Que é o custo do pedido, vezes a demanda, dividido pelo Q. O Q é o Q? O Q que eu calculei. Esse Q aqui. O Q? O lote que eu calculei, a quantidade. Fazendo essa conta, eu achei que o custo total vai dar 1.449,13. Esse é o meu custo. O Rodrigo falou que não tinha conseguido enxergar muito bem essa fórmula. Eu acredito que a maior parte não enxergou. Aí Isso. aqui Oi. Foi bem isso mesmo. Daí eu parei também e não consegui prosseguir. Isso. Daí então, eu arredondei o 82, professor, para 90. Entendi. Que arredondamento, hein, Rodrigo? Arredondamentozinho. Então, ó, o que a gente fez aqui, ó? Olha lá, eu tenho 82,81, tá? A partir disso, eu calculo o custo de manutenção. Quem que é o custo de manutenção? O custo de manutenção é esse custo aqui, ó. Opa. Esse custo aqui, ó. Vai ter o custo de manutenção e o custo do pedido. Então, tá lá. Custo de manutenção e o custo de pedido. Depois eu posso colocar aqui em cima cada pedaço da fórmula, né? Para ficar mais simples. Quer ver? Vamos fazer isso já. 17,5, né? Vamos dar uma afastada aqui. Uma afastada aqui. Afastada aqui. Uma afastada aqui. Vamos centralizar isso para a esquerda. Vamos dar um tab aqui. Tab aqui. Vai estar quase lá. Na verdade, o custo total tinha que ficar do lado de cá, né? Um pouquinho aqui. Desculpa aí, mas é para ficar mais fácil vocês enxergarem. Então tá lá. Eu vou subir depois esse material para vocês atualizado. Custo da manutenção é isso aqui, ó. É essa parte da fórmula. Custo do pedido é essa parte da fórmula. Custo total, que a gente acabou de calcular, é a soma disso mais isso, que é o que a gente acabou de fazer esse exercício aqui. Esse exercício. Né? Custo total, olha lá. Custo total. Consideramos aqui, mais esse deu esse. Esse mais esse deu esse. Tá? E é isso que a gente está fazendo agora no nosso novo contexto de reflexão. Tá? Nós temos aqui a tabela. Qual que é o nosso ponto central? O ponto central nosso é o quê? O lote econômico que nós compramos, que a gente calculou. Então, em cima desse lote econômico, ó, eu fiz todas as contas e cheguei no 1.449 que eu comentei com vocês. O que eu pedi para vocês? Sugerirem alguns valores para baixo e alguns valores para cima. Para quê? Para avaliar se faz sentido o conceito, se não tem algum erro, se não tem algum detalhe que está passando desapercebido. E principalmente para vocês acreditarem que isso é uma verdade, que você precisa acreditar nisso, que você precisa confiar nisso e que faz sentido e funciona. Funciona. Então, vamos lá. Se você fizer essa conta e depois o desafio para a aula de hoje, agora que você entendeu, você montar isso aqui de novo com outros valores, tá? O desafio é montar isso com outros valores para não ficar igualzinho. Por exemplo, 50, 30, 10, 120, 180, 250, para você avaliar. Aqui você consegue... Professor, Oi. Desculpa interromper. A gente define esses valores, né? Que a gente está chutando. A gente calculou o lote econômico. E a gente fez o quê?
Para cima e para baixo é chutômetro mesmo. É, só o Q, né? Você chuta o Q e depois você calcula o resto. Você chuta o Q. Só para você ter ideia da variação da quantidade. Por exemplo, uma pessoa fala assim, a quantidade que eu queria comprar, que eu acho que é a melhor, é 200. Só que qual é o embasamento matemático para se saber que esse é o lote, o melhor lote, o lote mais adequado? É essa conta, lote econômico. Aí você fala para ela, você acha que é 200? Tá bom, vamos fazer a conta para provar se é 200 mesmo? Essa é a ideia. Então, aqui você consegue, fazendo as contas, o que você vai fazer? E essas contas aqui eu fiz no Excel, tá, gente? Para facilitar, joguei essa formulinha aqui. E aí, não vou fazer de novo com vocês no Excel, porque senão a gente não vai gastar muito tempo, deixa eu ver. Nossa, e nós temos ainda que passar conceito novo ainda hoje. E aí, não que o foco é o conceito novo, né? O foco é vocês absorverem o melhor possível. Mas aí você tem o 20, esse 20 jogando nessa fórmula aqui no lugar desse Q, esse CH você já tem, o C0 você já tem, o D você tem. Você vai substituir só o Q aqui, só o Q aqui. Isso vai gerar um custo total. E aí, ó, olha que legal os números, né? Nada de novo. Aconteceu o que a gente estava prevendo. Aqui você tem o número mágico lá, 1449. Se você andar um pouquinho para baixo, que é 60, você vai ter o quê? 1500, que é maior. Se você subir um pouquinho para 100, você vai ter 1475, que é maior que o aproximadamente 50 aqui. 25 para cima. Aqui, ó, aí aqui dá mais de 25, né? Dá uma pauladinha aqui, dá 50, 75 para cima, quase. Então, o que você está vendo aqui? Que aqui realmente é o número mágico. Desculpa, a quantidade mágica. Aqui deu um menor custo. Se você diminuir um pouco a quantidade, o custo aumenta. Se você aumentar um pouco a quantidade, o custo aumenta. E aí que vem a figurinha mágica, né? Aqui, ó, você vê que o quê? Quanto mais você aumenta a quantidade, mais aumenta o custo de manutenção, que é normal, né? Os custos de manutenção. Quanto maior o estoque, mais você gasta para manter. Aqui, quanto maior o pedido, o volume, vamos dizer, a quantidade que você vai comprar, o que acontece? Diminui o custo para executar o pedido. Normal, você consegue maior preço de barganha, você consegue ter benefícios com isso aí, tá? E isso vai gerar o quê? Um valor ótimo, que é o lote de compra, baseado nessa imagem. Essa imagem é muito importante para que vocês entendam por que aqui, ó, subiu um pouquinho e aqui subiu um pouquinho. Aí depois vai aumentando, né? Aqui já subiu consideravelmente, aqui subiu consideravelmente. E é essa imagem que justifica por que você pode fazer um pequeno ajuste no lote de compra. Pequenos ajustes vão ter diferenças de custos não tão significativas. Aqui, ó, nós estamos vendo, o custo de aquisição, ele vai caindo. Tá? Aqui, ó, o que tem a ver com o pedido, né? Aqui a gente já fez a conta, tá caindo. O custo de manutenção, ele vai aumentando. Olha lá, o custo de manutenção, ele vai aumentando, ó. Aumenta, ó, daqui para cá aumentou, então ele vai aumentando. A soma desses dois gera essa curva aqui, ó. Se você somar essa curva ponto a ponto com essa curva, você vai ter uma curva resultante desse jeitinho aqui. Que no extremo é alto, no outro extremo é alto, mas aqui é o quê? É um vale. É um vale que chega a ser quase plano aqui, ó. O que é quase plano? Nessas redondezas do valor ótimo, a diferença de custo é muito pequena. Então você pode, desse ponto, variar um pouquinho para a esquerda, para menos, variar um pouquinho para a direita, que é mais. Então, você poderia, por exemplo, chegar no 80 aqui, de repente no 85 ou 90, sem grande diferença. Mas se você variar muito para cima, a diferença é grande. Se você variar muito para baixo, a diferença é grande. Então, o ponto mágico de quantidade, quem define? O lote econômico. Levando em consideração o quê? O comportamento tanto dos custos de pedido quanto dos custos de manutenção. E aí você gera um custo total que tem esse comportamento onde a gente consegue achar o valor mágico. E aí, gente? Muito doido, né? O que vocês acham? Ficou mais claro? Entenderam a forma? Doideira. Bem mais... Doideira. Isso é louco. A primeira coluna a gente inventa, a segunda a gente calcula. Isso, a segunda, a E terceira, a a quarta. segunda a gente calcula também. Isso. Tá, ô Isso professor, aí. faz só um cálculo aí, só o primeiro cálculo aí,
do para cima e o primeiro para baixo, só para ficar top mesmo. Vamos fazer. Então vamos lá. Deixa eu pegar meu calculador. Vou fazer usando Excel, não. Então tá lá, ó. 75 aqui, ó. Opa. Vamos lá para os números mágicos. 75, nós vamos usar 75. Quais são os dados que a gente vai usar aqui? Então já vamos anotar aqui. Aqui os dados, calma aí. Deixa eu anotar os dados aqui também para a gente não errar com os dados. Então tá lá. A demanda é 3.000, então D é 3.000. D é 3.000. Tá, vamos anotar lá embaixo. Vou anotar aqui. D 3.000. Lasqueira, calma aí que eu não posso puxar aqui. Vou lá na escada. D é 3.000. Depois a gente vai ver o quê? O CO é 20. 20. Tá? CO é 20. Nossa, se eu escrever aqui vai sair todo lugar. Vamos pôr aqui agora. Vou pôr CO, depois eu mudo aqui. Igual a 20. E o CO é 20, CH é 0,25 vezes 70. CH igual a 0,25 vezes 70. Tá. Então vamos lá. Vamos fazer o cálculo de 60 ali. Só essa primeira parte do 60 aqui, ó. 525. Então vamos lá, ó. CH é 0,25 vezes 70. 0,25 vezes 70 dá 17,5. 17,5. Calma aí. Qual que é o nosso Q? Calma aí que a gente fez. O 60 tá isso mesmo. Vezes o quê? Nosso. Vezes o 500, na verdade, o CH. Vezes CH. 25,70. Dividido por 2. Isso aí, tá? Vamos lá, então. CH. O CH é 0,25 vezes 70. Ponto 25 vezes 70. Isso deu 17,5. 17,5 vezes o quê? Que é 60. Vezes 60. Deu 1.050. 1.050 dividido por 2 dá 525. Vamos lá. Calma aí. Vou pôr aqui o número. Agora sim, agora eu entendi. Você desculpa aí, professor, agora eu entendi. 0,25 vezes 70. Esse aqui eu vou fazer assim. Vezes 70. Vezes 60. Tudo isso dividido por 2. Vai ser igual. Vai ser esse aqui, então. Esse aqui, ó. 0,25 vezes 70 vezes 60 dividido por 2 vai dar o 525. Aí aqui vai ser o quê? C0. C0 é 20. 20 vezes o D, que a demanda 3.000. Igual a 60.000, né? Dividido pelo Q, que é 60. Aí dá 1.000. Então vamos lá, vamos escrever aqui. Aqui vai ser o C0, que é 20, vezes a demanda, que é 3.000,
Tudo isso dividido por quê? Dividido por 60. E aí, isso vai ser igual. Aí, isso aqui. Aí, aqui é a mesma coisa. 20 vezes 3.000, que é 20. C0, 20. Vezes D, demanda 3.000. Aí, 20 vezes 3.000 dá 60.000. Dividido por quê? Que é 60. 60 mil por 60, sobra 1.000. Aí, soma 1.000 mais 525, dá 1.525. Acho que o que o confunde um pouco, professor, é que o Q da coluna anterior é a quantidade da quantidade de pedidos que a gente inventou lá. E o Isso. Q, e o Q da terceira coluna aqui, é a quantidade total do ano. Na verdade, aqui, ó, o Q é sempre esse cara aqui, ó. Eu usei lá, o Q aqui, ó, é 60. O Q aqui, ó, é 60. Ah, entendi, é demanda, né? Beleza. É, a É isso demanda mesmo. que mudou. Demanda aqui, ó, não muda também. A demanda do ano é 3.000. Mas essa demanda, você faz a conta com a demanda para todos os casos. De uma linha para outra, a única coisa que muda é esse Q aqui, ó. Que aqui é 60, aqui vai ser 40, aqui vai ser 20. Nesse caso aqui, o Q foi 82 para 81. A única coisa que vai mudar nessa fórmula de uma linha para outra é só o Q. Fechou, fechou, top. Obrigado pela explicação, professor. Agora tá claro para mim. Pra mim também. Beleza, não, mas tranquilo. Se ainda tiver dúvida, tem que perguntar mesmo. Pode falar, Romilson. Ficou bem claro agora. Melhorou então um pouquinho, né? Tiquinho, pelo menos. Nada. Tem que perguntar mesmo, isso aí. Eu gosto do Rodrigo porque ele fala. Ele fala, Ah, professor, eu não aprendi, não adianta eu querer falar que eu aprendi, que eu não aprendi, caralho. Então é isso tem que mesmo, falar. tem que falar. Melhor falar do que ficar com raiva depois e falar, por que eu não perguntei? Agora tô aqui quebrando a cabeça. E vocês têm que perguntar Até mesmo, print, gente. até print agora eu tirei, pô. Agora eu quero ver eu errar nessa bagaça. Pode passar a mão aí. E aí vocês têm que perguntar mesmo, porque... Oi. Só faz um favor, então. A gente tem que fazer isso dentro do nosso trabalho, certo? Essa é a ideia, é. Tá. Aí a gente tem que pensar, então, a gente pode pensar um número. Porque eu lembro que o senhor comentou para a gente olhar a quantidade de volume que a gente colocou lá no início do trabalho, que a gente Isso, iria essa é a atender demanda. as. Isso. A demanda vocês colocaram lá no início do trabalho, né? Que é tantas peças por ano. Isso vai ser a Isso. demanda aqui, ó. Aí Aí eu os uso ela. custos. Tá. Isso, você vai usar ela. Aí os custos, os custos realmente é difícil de você levantar isso porque você não trabalha lá, você não sabe, né? Mas os custos você pode colocar, fazer uma suposição. Pode até colocar o mesmo do exemplo que não teria problema, né? Tá Não bom. precisaria. E aí você faria o quê? Baseado na demanda, nos custos, você vai calcular um lote econômico, e em cima desse lote econômico você vai calcular uma tabelinha dessa só para comprovar o conceito, mostrar exatamente o que a gente fez aqui. Perfeito. Tá bom. Era só para reforçar mesmo, porque como eu não tinha entendido, a gente acabou não discutindo sobre o que colocar no trabalho. Não, beleza. Essa é a ideia. Muito bom, muito bom. Isso aí. Precisa entender o que a gente vai fazer no trabalho também. O tio Rodrigo vai questionar, né? Beleza? Essa figura aqui é uma figura interessante. Gente, vocês têm que sempre questionar mesmo, igual eu gostei do Rodrigo questionar, porque a minha vida é números, né? Eu lido muito com números, então eu falo de número para cá, falo de número para cá, e às vezes eu estou tão acostumado com algumas contas, algumas fórmulas, que às vezes para mim é muito óbvio, mas vocês estão vendo pela primeira vez, vocês têm que falar, calma aí, Rodrigo, opa, slow down, ó, baixa, diminui, freia, e aí a gente vai acertando, né? Isso aí.
E aí, só para dar aquele último tapa final, né? A gente conversou sobre isso, a curva ABC, que é importantíssima, né? O conceito dela, né? A questão dos itens tipo A, que é rápida movimentação, que são, aqui quando eu falo valor de estoque, é muito importante que você entenda o seguinte, fala assim, nossa, professor, mas os itens do item A, né, do sistema ABC, às vezes são itens de baixo valor, mas a grande questão é que esses 80% aqui é a movimentação, que é o quê? Quantidade versus o preço. E aí dá o valor de movimentação, tá? Então, e como ele movimenta muito rápido, e o giro é rápido, aquilo gera um valor. Porque o valor pode ser o valor do componente, do item, pode ser que não seja tão elevado, mas ele gira tanto, o volume é tão grande que isso você ganha no volume. Tá? Às vezes você tem um item que é bem caro, mas ele gira tão pouco que aí ele não gera valor para a empresa. Ele não gera, vamos dizer assim, uma vez por mês você vende um item que custa 100. Só que tem um outro item que custa 10, que você vende 20. 20 vezes 10, 200. Uma vezes 100, 100. Então não quer dizer que aquele item de 100 reais que tem um valor caro é um item que está gerando faturamento mensal alto. Não. Nós estamos falando que o outro item que vale 10, que é 10 vezes menor, mas ele tem um giro de 20 vezes maior, ele gera mais faturamento. Essa é um pouquinho, né? Sendo um pouco mais assim. Aqui tem um exemplo até. Né, a curva ABC faz um ranqueamento de seus produtos mostrando qual deles traz maior retorno para a sua empresa. Os que trazem maior retorno são classificados como produtos curva A. Os de médio valor e retorno ficam classificados na curva B, e a maior parte dos itens que trazem um retorno baixo para a sua empresa ficam classificados na curva C, né? Apesar que eles ocupam um estoque, uma quantidade de estoque até razoável, mas entendam, né? Por que você precisa deles lá? É uma pergunta mágica que todo mundo faz. Gente, porque isso garante alguns clientes. Tem alguns clientes que precisam que você tenha em estoque alguns itens que eles consomem pouco, mas você precisa ter para atender eles, tá? Então, é necessidade você ter no estoque por causa não porque você quer, porque o cliente exige de você. E aí tem um exemplo, né? Uma loja que possui 1.000 produtos ativos cadastrados e vende 50 mil mensal. Então, pensa aí, eu tenho uma loja de autopeças. Essa loja de autopeças tem 1.000 produtos lá, que vai pastilha de freio, retrovisor, né, tudo. Tá. Qual que é o faturamento mensal da minha loja? 50 mil. Então, em média, todo mês eu vendo 50 mil. E aí, o que ele está falando? 20% desses 1.000 produtos, ou seja, 200 produtos, vão corresponder a 80% da venda total. O que significa? Que tem 200 produtos daqueles 1.000 que eu vendo muito e que a venda desses 200 produtos vai acarretar em 40 mil reais dos 50 mil que eu costumo ter por mês. Então, assim, dos 50 mil que eu sempre vendo, 40 mil, que é 80%, opa, Fernando de Noronha não é para agora não, mas para frente. 40 mil, que tem a ver com 80%, é relativo à venda de 200 itens só dos 1.000 que eu tenho. Essa é a ideia da curva ABC. Então, isso me faz o quê? A olhar com muito carinho para esses 200 itens, para esses 200 produtos, né? Não quer dizer que eu não vou olhar para os outros, e a gente falou isso na aula passada, porque na curva C aqui, o risco é muito alto. Porque se você tem um item de valor agregado alto e você compra ele errado, principalmente mais do que deveria, você vai ter um estoque parado lá, dinheiro parado, que é problema para você, né? Então, você tem que dar atenção para todos os itens, mas de acordo com o conceito aqui, né? Atenção de acordo com o contexto dele. Eu estou dando atenção para esses, que são os que mais vendem, que geram maior volume, estou dando atenção para esse, que eu preciso ter, mas eu tenho que ter muito cuidado com a quantidade, quanto tempo que eu guardo eles aqui, e assim por diante, tá? Beleza, gente? Tranquilo até aqui? E aqui a gente para esse primeiro momento da aula, né? Que é o olhar para trás. Então, eu vou até dividir aqui e vou interromper a gravação.